Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Varley Monteiro Filho. É um texto que foi escrito para o Manancial, cujo nome é Orando como Mordecai. E o Manancial é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Farley. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Hoje nós leremos Esther 4. E como também é um texto relativamente grande, comprido, eu vou ler nessa versão, a versão mensagem. Então essa versão é uma versão escrita através dos estudos do pastor Eugênio H. Peterson, cujo objetivo é, através da tradução da língua original, né, preservar na linguagem o dia a dia, seus eventos e ideias. Então não é uma tradução textual, mas é uma tradução que mostra pra gente a ideia daquele capítulo. Então você vai, abre sua Bíblia aí em Esther 4, eu leio na tradução mensagem e você lê na sua tradução. E por que eu vou ler nesta tradução? Para não ficar cansativo e para aquelas pessoas que falam, Miriam, eu não entendo o que a palavra diz, são muitas palavras difíceis, complicadas. Então esse texto, como é extenso, vai descomplicar, tá bom? Então peço que você abra a sua Bíblia. Peço também que você compartilhe esse nosso devocional para que outras pessoas tenham o privilégio, como nós temos, de ouvir, ter contato, ler a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos mostre aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, que nós possamos compreender aquilo que Tu tens para nós hoje, o Teu ensinamento, que os nossos corações realmente estejam disponíveis para aprender. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, então, como eu disse, nós vamos ler Esther 4, né? E este livro, esse texto que nós vamos ler, é um ponto de virada dramática na vida da Esther, né? E é muito inspirador. Quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que coisa maravilhosa, né? Esse texto vai narrar o momento em que o povo judeu descobre o decreto de extermínio promovido por Ramã, que era um homem malvado lá e tinha inveja dos judeus. E aí o Mardoqueu, que era o tio da Esther, convoca a rainha, então, que era a Esther no caso, né, para pedir para o rei não fazer aquilo, né? Mesmo que a vida dela ficasse em risco, o Mardoqueu, que a amava muito, falou, Esther, vai lá e fala com o rei, senão vai morrer todo mundo. Então o que esse texto vai ensinar pra gente? Que nós temos aqui um chamado à responsabilidade. O tio da Esther, Mardoqueu, ele desafia a rainha Esther com essa frase, que fala assim, ó, será que não foi para esse momento que você chegou aqui a ser rainha? Ou você acha que foi de bobeira? Então isso vai revelar o quê? Que tem épocas na vida da gente, tem momentos que a gente é chamado a agir com coragem, mesmo que a gente fique, ó, morrendo de medo. Outra coisa, a Esther, a rainha Esther, ela ensina pra gente a coragem diante do perigo. Porque ela vai e resolve entrar na presença do rei e fala, bom, se morrer, tô morta. Por quê? Porque não era bagunçado assim, você não podia ir falar com o rei a hora que você quisesse. Então ele tinha que autorizar. Então se você fosse falar com o rei e ele não estendesse o cetro, dizendo ok, você ia morrer. Então a Esther falou, vou arriscar, porque é o meu povo que clama, né? Outra coisa que é fantástico que esse texto nos mostra é que existe aqui uma demonstração de muita fé, de muita bravura, de um senso incrível que a irmã Esther tinha de quê? De missão. Logicamente, quem ensinou isso tudo a ela foi o irmão Mardoqueu, né? Mas o que ela aprende, né? E o que ela ensina? Que é importante jejum e preparação espiritual. Antes de agir, a irmã Esther, a rainha Esther, convoca o povo aqui a jejuar por 3 dias. Para quê?
para mostrar para a gente que decisões muito importantes devem ser acompanhadas de uma busca espiritual e comunhão com Deus. E outra coisa é que o irmão Mardoqueu, ele está tão triste que ele rasga as vestes dele e se veste de pano e de saco e cinza, mostrando para todo mundo o luto e a aflição que os judeus estavam passando. Então, isso que a gente vai ler mostra que o sofrimento coletivo exige, sim, ação e solidariedade. A gente não pode ver o outro sofrer e falar, deixa, né? É comigo mesmo. Moral da história, resumindo tudo que eu falei, vai mostrar o quê? Que há momentos em que o silêncio não é uma boa opção. A gente tem que falar. A gente é chamado a agir com coragem, com fé, com responsabilidade, mesmo quando isso possa exigir de nós sacrifício. Então, Deus pode nos posicionar estrategicamente para quê? Para a gente ser instrumento de livramento e esperança. Vamos ler? Esther 4. Diz assim, ó. Quando o Mardoqueu descobriu o que tinha acontecido o quê? Anteriormente, né? Que tinha aquele decreto para matar os judeus. Então, quando o Mardoqueu descobriu o que tinha acontecido, rasgou a própria roupa, vestiu o pano de saco e pôs cinzas na cabeça. Depois saiu para a rua, chorando em voz alta. Ele chegou até a porta do palácio, mas ficou do lado de fora, pois ninguém, vestido de pano de saco, podia entrar. Enquanto a decisão do rei era divulgada entre todas as províncias, houve muito choro no meio dos judeus. Eles jejuavam, choravam e lamentavam a situação. A maioria deles vestia pano de saco e punha cinzas na cabeça. Os eunucos e as servas de Esther vieram contar o que havia acontecido. A rainha ficou inconformada. Mandou roupas para Mardoqueu, sugerindo que ele abandonasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Esther chamou Hatá, um dos oficiais do palácio, a quem o rei havia designado para assisti-la, e pediu que fosse conversar com Mardoqueu para saber o que de fato estava acontecendo. Hatá encontrou Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio. Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido. Informou até a exata quantia de dinheiro que Hamã tinha prometido depositar nos cofres do palácio para financiar a execução dos judeus. Mardoqueu entregou uma cópia do comunicado sobre o massacre que fora divulgado em Suzã para que ele o mostrasse a Esther quando fosse apresentar seu relatório e pediu que ela intercedesse perante o rei a favor do seu povo. Hatá voltou e contou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Esther conversou sobre o assunto com Hatá e depois o mandou de volta a Mardoqueu com esse recado. Todos os que trabalham aqui para o rei, mesmo os moradores das províncias, sabem qual é o destino de qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei sem ser convocado. É morte na certa. A única exceção é se o rei estender à pessoa o seu cetro de ouro. Assim, só assim, a pessoa será poupada. E já se passaram 30 dias desde a última vez que fui convidada para comparecer diante do rei. Hatá repetiu as palavras de Esther a Mardoqueu, e ele mandou este recado de volta. Não pense que só porque você mora no Palácio Real, será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como esta, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e sua família serão exterminadas. Quem sabe não foi justamente para isso que foi escolhida a rainha. Esther mandou dizer a Mardoqueu: convoque todos os judeus que moram em Suzã, jejuem a meu favor. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar e comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu fez o que Esther havia pedido. Amém? Bom, irmãos, o nosso texto chama-se Orando como Mordecai. E o versículo escolhido pelo irmão Farley foi o 1, que diz: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz. Ora, a Bíblia ensina pra gente sobre as experiências de dependência do Senhor,
por meio de um personagem pouco falado, que é o irmão Mordecai. O irmão Mordecai, ele vai dar uma grande lição para a gente. O livro de Esther nos diz que ele era um homem temente a Deus e que foi poderosamente usado pelo Senhor a fim de preservar a vida de Esther. A partir do exemplo deste homem, observamos alguns princípios sobre a vida de uma pessoa de oração. A prática de oração nos leva a amar. Mordecai não era o pai biológico da rainha Esther, da irmã Esther, mas ele adotou a rainha Esther desde pequenininha e com muito amor ele criou ela para que ela se tornasse uma serva de Deus. Ele orientou ela a amar ao Senhor, a servir o Deus Altíssimo. E a gente vê também que mesmo descobrindo os planos do Ramã, que está em Esther 3:7, diz assim, ó: no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte na presença de Ramã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Bom, então, Mordecai, ou Mardoqueu, depende da tradução, quando ele ouviu isso, ele teve uma postura que não foi de vingança, nada disso, mas foi de respeito e de honestidade. Ele confiou que Deus era quem ia lutar por eles. E nós temos que confiar também que Deus é quem luta por nós. A oração produz temor e lealdade a Deus. Mordecai, ele não abriu mão da sua fé, nem mesmo para poupar a própria vida. Tem um pastor norte-americano chamado Max Lucado, que ele diz o seguinte: o poder da oração não depende de quem faz, mas de quem ouve. Então, quando a gente ora, a pessoa fala assim, ora por mim, por favor, que você tem uma oração forte, uma oração poderosa. Não, o poder, a força não está em quem ora, mas quem ouve, Deus que nos ouve. Então, o que a gente aprende? Que uma vida de oração traz segurança acerca do quê? Daquilo que devemos fazer em relação àquilo que agrada a Deus em nossa vida. Mordecai, ou Mardoqueu, como você queira, tinha certeza da ação do Senhor. Por causa disso, ele agiu. Por causa disso, ele buscou. Aí, por causa disso, ele foi até Esther para participar daquilo que Deus faria. Que nós possamos também ter esse mesmo discernimento que aprendemos aqui com Mordecai, com Mardoqueu, né? Que nós possamos entender o poder da oração. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. O poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Max Lucado. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que temos que orar como Mardoqueu, como Mordecai, para nós que sabemos que temos que orar com toda a fé, para nós, um abraço da super mega certo. Ó, você também tem um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou me despedir, né? E me despeço com a frase de A.W. Tozer, que é a frase do ano, que diz assim, ó: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.